Todas as famílias sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Os Play. Meu nome é Diclici, já sabem, trago os melhores aqui no meu canal. DJ Kembro, aqui Engenheiro Matinho, está por trás das câmeras. Um forte abraço a ele. Nunca mandamos abraços aos cameramans, né? Um abraço para ele, pronto. Os que fazem o programa são que estão lá por trás, lá, é que nunca aparecem. Maninho, nosso convidado especial hoje. Bom, Maninho, não vamos perder tempo, as questões são muito perigosas. Não me recordo do ano, Maninho está no Ferro da Beira, vai na Nampula. Não sabemos por dispensa, por empréstimo ou por opção. E de lá... Sinto-se cumprimentados a todos que estão a acompanhar o programa e desde já os meus parabéns pela vossa iniciativa e faço votos que continuem com este programa, com este projeto e que tragam mais ex-praticantes, que tragam mais figuras desportivas. Quanto à sua questão, anos atrás, muito antes de eu rumar para Nampula, eu já havia cogitado de colocar a minha carreira por fim, né? Já havia decidido parar de jogar futebol. Mas à última hora, porque houveram alguns imprevistos, decidi jogar mais um ano. Decidi jogar mais um ano. Foi por essa razão que eu fui para Nampula. Na altura, acabava de fundar o meu contrato com o Ferro da Beira e aquilo que eu havia projetado na minha vida, o projeto que eu tinha de vida, houveram alguns contratempos, então ponderei jogar mais um ano. Foi quando eu decidi ir para o Ferro da Beira. Exato, mas eu percebi que do nada parou de de Maninho. Não sei se na altura eu questionei, não é convocado, desistiu, o que está acontecendo com o Maninho, porque telejornal, Facebook, rádio, etc. anunciaram como se que o Maninho ia ficar de campo. Mas de repente não ouvimos mais falar do Maninho. Queria perceber, o Maninho cumpriu com o contrato, ou desistiu, ou não era convocado? Não, eu cumpri com o contrato. Olha, se estiveres a paz, te recordar, eu posso trazer aqui alguns dados. Quando eu fui para o Ferro de Nampula, eu fui o melhor marcador da pré-época do Ferro de Nampula. Exatamente. Né? Atrás do Isaac, quer dizer, em frente do Isaac, apenas um diferencial, se não de um golo ou se não de jogos. Exatamente. Mas fui o melhor marcador do Ferro de Nampula na pré-época. Mas por meu azar, o meu grande azar que eu tive no primeiro jogo do campeonato de Moçambola, eu estava tão ansioso que era para começar o campeonato. Exato. E meu primeiro jogo foi em Nacala, campeonato de Moçambola. Tive uma lesão, a primeira rotura muscular que eu tive na minha vida foi no primeiro jogo em Moçambola, em Nacala. Estás a perceber? Exatamente. Fui para Nampula com uma expectativa enorme, queria de facto ter feito uma melhor época, tive a confiança do treinador, da direção, preparei-me para tal e no meu primeiro jogo do campeonato encontrei uma lesão, a primeira lesão muscular que eu tive na minha vida. Eu fiquei parado por mais de 2 ou 3 meses. Né? Depois houve um processo de recuperação, voltei, mas já não era o mesmo. Depois quando estava na melhor fase de recuperação, estava a começar a jogar, voltei a ter uma outra lesão. Foi uma lesão também muscular, mas da parte frontal. E levou seu tempo. Exatamente. Né? Por essas alturas eu tinha tomado essa decisão, chegar no final da época, fui a mesmo parar. Acho que estava a forçar, porque na altura quando eu fui lesionado, ganhei massa, ganhei corpo. Foi um processo muito demorado. Agora, parte muito interessante. Como é brilhar, andar em vários países e chegar a uma fase de dizer, pronto, é o fim, já tinha que dar. Falou com a família, decisão pessoal, como é que foi? Olha, veja que essa não é uma decisão fácil, né? Porque por vezes a gente vive num mundo quadrado, exato, e que às vezes a gente pensa que isso vai durar para toda a vida. Exatamente. Mas isso é uma pura ilusão. Né? Mas mediante algumas lesões que eu fui tendo e para aquilo que eu aspirava para mim, fui perceber que não valia a pena eu estender por muito mais tempo, jogar por muito mais tempo, né? Porque nos últimos anos eu fui percebendo. É importante também que tu faças uma análise daquilo que é o seu desempenho. Exatamente, né? sim. Em função dos anos, tu terminas uma época e avalias como é que foi a minha prestação, o que falhou, o que eu posso fazer para melhorar.
Então, em função disso, eu fui perceber que acho que era mesmo o momento certo, que era para eu afastar-me. Também não queria arrastar-me e ter que chegar a jogar em equipes lá Muito inferior. muito inferiores. E na altura conversei com a família e depois assumi que era o momento ideal para deixar, né? Tanto é que anualmente, constantemente surgem novos talentos e se calhar era uma oportunidade para vocês. Sim, exatamente. Sim, Era uma oportunidade para vocês. Agora, estamos a começar do fim. Da história. Geralmente, bom, por tudo que fez com o Verde da Beira, seleção e mais, não, pessoalmente, né? Não posso dizer que no geral, mas eu notei, vamos lá, um jogo de despedida do Maninho, alguma coisa que simbolizasse a sua retirada nos relevados. E isto foi, vamos lá, de perspectiva própria. O momento era muito complicado no bom sentido, ele tinha muitas coisas a fazer, não dava tempo para fazer um jogo de despedida para que o pessoal soubesse que o Maninho já chegou ao fim da carreira, pronto, vai seguir outros assuntos na vida. Bem, olha, esse é um assunto muito sensível. Não vou muito ao fundo, mas a quando da minha estudia no Verde da Beira, né? Antes de eu terminar a folha, Exatamente. havia um processo e houve uma intenção da minha parte, que era fazer parte da estrutura acionista, ou o maior patrocinador do clube, que era o CFM. E nessa altura houve uma interação com a direção, havia um processo em curso e que, para mim, a minha expectativa era que naquele ano de 2022 seria de facto o ano de despedida. Exatamente. Né? Mas uma coisa é certa, nem tudo na vida corre como a gente espera. Exatamente. E que, chegado a novembro, ao final da época, percebi que o processo não ia como eu desejava. E foi logo nessa altura que eu achei que podia, de facto, jogar mais um ano, quando eu retornei para o governo. Mas tinha alguma expectativa, de facto, que queria, era meu desejo, terminar a época no Clube Verde da Beira. Mas também sabemos que nem tudo depende de mim, sempre depende de nós. E infelizmente isso não aconteceu, mas saí de Verde da Beira um pouco com um sentimento de mágoa, porque mesmo que este processo que eu estava à espera não deu certo, mas também estava à espera de um reconhecimento como alguém que deu um contributo para o clube. Exatamente. Falo de um reconhecimento de ter uma conversa aberta. Exato. E, a gente conversa, nos apertamos a mão, a coisa que eu senti que deram um tratamento como se tratasse de alguém que tivesse chegado ao clube ontem. Ok. Até porque semanas antes do fim da época tive uma reunião com a direção para tratar alguns assuntos ligados ao clube, aos clubes. Eu achava que provavelmente aquela seria a melhor oportunidade que a direção tinha para dizer: olha, Maninho, nós não vamos contar contigo, mas nós queremos agradecer pelos anos que assim, isso era tudo que eu estava à espera. Mas a minha surpresa, quer dizer, ainda que eu soubesse, ainda que eu antevesse que este ano para mim era o último Verde da Beira, mas a maneira como comunicaram, eu achei que não foi muito merecedora pelos anos que eu tive no clube, pela história, as conquistas e tudo. Mas enfim, são coisas. Guardo memórias boas, né? Até porque o clube Verde da Beira é meu clube, onde eu posso afirmar que eu destaquei no jogador de futebol, onde eu ganhei tudo que tinha que ganhar. Verde da Beira é meu clube. Foi longe dos campeões africanos. Verde da Beira é meu clube. Exatamente. Maninho, qual foi a sua primeira internacionalização com a camisola dos Mambos? A minha primeira internacionalização, se eu não estiver equivocado, foi no dia 20 de agosto de 2008 ou 2007, se não estiver equivocado.
Essa foi a minha primeira cobertura. Com Martin Noia. Sim. Yeah. Consegui furar aqueles monstros. Grande seleção naquela época. Yeah. Claramente foi uma... No Provar da Beira ou... Não, nem estava no Provar da Beira. Na altura eu estava no Chimoio. Acabava de ascender aos júniors, depois ajudava nos séniors. Tudo começa num jogo de seleção provincial, né? Seleção provincial de Manica para seleção provincial de Tete. E que estiveram lá presentes a estrutura da federação, falo de seleção nacional, a de júnior, outros membros da seleção nacional. E acabamos ganhando o jogo. E marquei, fiz assistências e tal, não sei o que, depois foi de jogo. A primeira mostrar do jogador. E há um detalhe que eu não me esqueço nesse jogo, foi que logo que terminou o jogo, desceu o sensador e a pessoa segura ficou acompanhada. E que depois o Mr. Miguel Chau, que Deus tenha, ele aperta uma mão assim, achei, para passaporte, puto, não sei. É sério, não? Para passaporte, eu não via. Tá a ver? Yeah. Para mim aquela foi a melhor notícia que eu tive naquele dia, para dentro da taça, né? Que eu tive o melhor jogador. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar naquilo, ir para casa correr e mostrar ao meu pai, né? O meu pai na altura ele não queria que eu jogasse futebol. Não foi fácil. Não foi um desafio enorme, porque ele queria que eu me focasse apenas na escola, né? Até porque eu depois fui compreender porque eu nasci e fui crescendo num bairro em que houveram vários ex-praticantes que compunham a estrutura da equipe de certas famílias. Com o passar do tempo, muitos vieram reformar, não sei o que, a sua vida não foi das melhores. Não foi das melhores. Meu pai não queria que eu passasse pelo jogo, ele queria que eu jogasse futebol. E ele sempre referenciava estás a ver fulano, estás a ver não sei o quê. E pronto, foi uma luta enorme para que eu continuasse a jogar e a estudar. Então, quando eu ganhei esse estatuto de melhor jogador em campo, tive essa notícia que ia preparar passaporte para tentar a seleção nacional. Foi uma satisfação enorme. Era melhor dizer, puto, pá, estás convocado, né? Geralmente nós, como jovens, temos aquela particularidade de quando começamos a ganhar dinheiro, seja em qualquer profissão, começamos com brincadeiras, vícios, mulheres, perder noites, e a nossa carreira entra em decadência e pronto, terminamos nos becos. Dá para ver perfeitamente que Marinhos tem um dia. Faz um close de Marinhos, depois faça a questão. Porque depois da carreira muita gente começa aí, não tem onde dormir, começa a vender tudo, se tem um terreno também vende, mas eu consigo perceber que Maninho é um dos poucos que, agora eles querem dizer, na tua área consegues manter o status de celebridade, de figura pública como um ex-praticante de futebol moçambicano, devido à educação familiar ou devido à autoeducação em querer se preservar e cuidar-se como pessoa e perspectivar uma vida longa. De onde é que parte essa iniciativa de preservação da tua pessoa? Bem, eu acho que esse é um tema muito sensível. Exatamente. É um tema muito sensível porque quando a gente entra com muito futebol, eu até considero que é um mundo muito ilusório. Muita ilusão. A gente ganha dinheiro, a gente tem fama, a gente tem muita gente. Quer dizer, somos suscetíveis a muitas tentações. Eu acho que acima de tudo é importante que a gente tenha ao nosso lado pessoas que de facto que puxam por nós, nos mostram o caminho. E também que a gente faça uma projeção, né? Que isto não vai durar para a vida toda. Exatamente. Tanto é que na vida de qualquer cidadão há momentos bons e há momentos altos. Sim. Então eu acho que o mais importante é a gente tentar fazer um investimento em nós mesmos, né?
que tudo bem, vamos ganhar dinheiro, mas também investimos em alguma coisa. Há quem investe em imóveis, há quem investe em vários negócios, e há quem investe em escolaridade. Exatamente. Né? Porque eu acho que essa é a maior enxada, como dizia meu pai. Se tu estudas, se tu tens escolaridade, as oportunidades vão aparecer. Exato. E quando aparecerem as oportunidades, tu estás preparado. Exatamente. Diferentemente de tu passar anos a ganhar bastante e a esbanjar, e quando tu terminas, pode até haver pessoas para te ajudar. Exato. Melhor treinador da atualidade, Tá? o Sambona. Ou, não, nível nacional. Melhor treinador da atualidade, nível nacional. Nível nacional. Aqui no Marcelino. Ao nível internacional. A nível internacional, estas questões. A nível internacional, Yes. Da atualidade. Arteta. Perfeito. Melhor jogador da atualidade ao nível nacional. A nível nacional, mas o campeonato ainda não começou. Como é que eu vou Pronto, avaliar? mas nós temos a época passada. Ali a Bud depois passou. Ok. Ao nível internacional. Melhor jogador, Yes. Lionel Messi. Pior jogador que conheceste ao nível nacional. Pior jogo já feito na seleção. Moçambique, Zâmbia. Lusaka, Maputo. perfeito. Melhor colega durante o seu período de trabalho como jogador. Abraão Kufa. Cufa, grande Cufa. O colega mais chato que já tiveste. Henry, um ex-colega que deve estar agora, este ano ou ano passado no final, Henry Tony. Desde o momento que começaste a apreciar o futebol e a praticar, melhor jogador de sempre, no nível nacional. Cesarito Manuel Boi, Deus o tenha. Yeah. Perfeito. Forte saudações a todos. Muito obrigado pelo apoio que foram concedendo ao longo dos anos que eu fui praticando futebol. Estão convidados a seguir esta página. Peço que cliquem esse convite a várias pessoas que vocês convivem com elas. Portanto, é um prazer enorme fazer parte deste programa. Ausentei-me dos campos, mas cá do lado de fora continuo a acompanhar o desporto. Venho torcendo fortemente para que a nossa seleção continue a dar passos relevantes para a missa e a gente possa começar a ver. Mostreia! Go! Mostreia! Go! Mostreia! Hoje eu quero mostrar.